Então isso. Mas existe o perigo não somente das pessoas, mas do próprio, entre as artista, do próprio ministro, que se o ministro não sabe lidar com assédio, se perde. Pastor, quantos, eu não vou colocar nomes, lógico, claro, mas quantos se perderam? Pessoas que no começo começaram, claro, não vem do nada, nunca experimentaram. Para mim diferente, eu venho do auge. Então para mim tanto faz hoje, né? Fotos, pessoas, não faz a diferença. Mas tem pessoas que não estão acostumadas com isso e que realmente não souberam lidar e os elogios fizeram que realmente entrasse dentro do coração do homem uma autossegurança que a realidade não vem de Deus, mas vem dos homens. As pessoas passam autoavaliar-se, não com o espelho da palavra, mas com, infelizmente, aquilo que os outros pensam de você. Então, isso é perigoso, isso é bem perigoso. Muito bem, mas já mesmo o Cris vai terminar o bloco cantando aqui, apesar do nosso ambiente estar meio barulhento, mas ele vai fazer esse trabalho para glorificação do Senhor. Vou pôr no ar a enquete de hoje que você encontra no www.vejamsó.com.br é a seguinte: em sua opinião, que grau de idolatria os artistas evangélicos têm recebido? Primeira resposta, muito elevado. Segunda, elevado. Terceira, mediano. Quarta, baixo. E quinta, nenhum. Então, que grau de idolatria os artistas evangélicos têm recebido em sua opinião? Muito elevado, elevado, mediano, baixo ou nenhum grau? Vote na enquete que você pode ganhar prêmios, não hoje, não é porque nós estamos aqui na feira, mas no programa de quinta-feira você vai concorrer com todos os outros que participaram ao longo desses programas que estamos fazendo aqui, tá bem? Pois é, o programa Vejam Só está sendo transmitido diretamente da Expo Cristã, que acontece no Parque AMB, vai até domingo, né? E estamos aproveitando esse evento, que acontece todos os anos na cidade de São Paulo, para usufruir um pouquinho desse ambiente. Por isso nosso cenário é diferente, mas o programa é normal. E você participa pelo www.vejamsó.com.br. O tema de hoje é se o povo de Deus está endeusando os cantores e artistas evangélicos do mesmo jeito que o povo do mundo faz. Então a enquete é a seguinte: em sua opinião, que grau de idolatria os artistas evangélicos têm recebido? Muito elevado, elevado, mediano, baixo ou nenhum? Vote na enquete e você pode ganhar prêmios. www.vejamsó.com.br. E já que estamos na feira, a repórter Carla Viana foi à luta entrevistar os transeuntes, fazendo a mesma pergunta do tema de hoje. Vejam só. Acho que sim, viu? E o que você acha disso? Eu acho de um lado saudável, do outro não, né? Eu acho que não pode ir tanto pro extremo, né? Eu acho que tem que ser um meio termo, assim, né? Tem que gostar, tem que apreciar o trabalho, mas não endeusar, né? Acho que tem que endeusar, acho que é o nosso pai, né? Mas acho que tem que gostar tudo, mas não ir ao extremo, né? A Bíblia não dá esse direito, né? Da pessoa adorar um ídolo, né? Tá errado. Tá errado. Não devemos adorar nem o nosso próximo, entendeu? Um esposo, uma esposa, um filho, qualquer tipo de objeto. A Bíblia condena totalmente essa prática. No meio secular, eles ficam indo atrás dos cantores, dos fãs, e no meio evangélico também. Às vezes não é nem por causa de Deus, assim, que está indo lá porque vai ter uma intimidade maior com Deus, mas sim pela pessoa que está lá. No caso, o cantor, a cantora, porque ela é linda, porque ele é lindo. E não assim, pela obra de Deus que está sendo pregada ali, que eles estão ministrando. Então, eu creio que sim. E o que você acha disso? Eu não concordo, porque se for para ir lá prestar um culto para o homem, eu não concordo. Então, assim, eu creio sim. Tem muitos cantores ungidos, cantoras, só que assim, a gente tem que admirar o trabalho e louvando a Deus, né? O mundo sempre endeusou seus artistas, mas os cristãos também não fazem o mesmo com os cantores evangélicos?
Acaba sendo por causa que gera influência, né? Pela questão, assim, da mensagem da palavra de Deus, né? Que a maioria dos cantores evangélicos, eles trazem uma mensagem de vida, ao contrário dos cantores do mundo. Eu gosto de muitos cantores, tem muitos, né, gospel cada dia mais, mas, assim, uma forma de eles transmitir a palavra de Deus, isso que é importante. Muito bem, legal. Como a gente podia prever, né? Ninguém falou, não, tem que idolatrar mesmo e tal. Mas como é que é o comportamento na prática? Além do irmão Cris Duran, que viveu o mundo secular e agora vive o mundo gospel, o Veja Só também tem hoje um pastor jovem e também artista, que é artista de rádio, né? Que é o pastor Arthur Bittencourt, da Igreja Assembleia de Deus, lá de Utinga. Pastor, como é que o senhor responde a essa pergunta? O mundo sempre endeusou os artistas. Os cristãos não estão fazendo o mesmo com os cantores evangélicos? Reverendo Weber, alguns cristãos estão fazendo isso, mas o povo de Deus não faz isso. O rebanho, a igreja de Deus não faz isso. Pode haver uma porcentagem de cristãos que se enveredem por esse tipo de prática, que nós devemos rejeitar. O Cris abordou bem, gostei da tratativa dos entrevistados ali, os que foram questionados, gostei muito. O que a gente precisa entender é que nós não podemos endeusar aqueles que são usados por Deus. Todos aqueles que são usados por Deus vão ter de lidar, de tratar com essa questão do reconhecimento da sua função, da sua tarefa, da sua obra. Então, nós precisamos entender que se a gente colocar essas pessoas num pedestal, elas podem cair. E essas pessoas têm pé de barro. Os que têm pé de barro podem cair. E o barro é frágil, pode se quebrar. Então nós devemos rejeitar o exagero dessas pessoas. É claro que esse assunto ele é muito intrigante, porque gera-se uma tensão entre a mente cristã e a mente secular. Então é uma linha muito tênue e uma zona muito cinzenta. A gente precisa saber tratar essa temática e nós vamos aqui ampliar as ideias no decorrer do programa. Irmão Cris Duran, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu vou contar uma experiência que eu tive com uma cantora, não vou dizer o nome dela aqui, né? Mas uma cantora que também fez muito sucesso no mundo secular e se converteu. E eu perguntei para ela uma vez, há muito tempo atrás, falei assim, irmã, qual foi o primeiro choque que você teve quando veio do mundo secular para o mundo evangélico? A resposta, nunca vou esquecer, ela disse assim, pastor, foi quando eu cantei na igreja pela primeira vez e quando o povo de Deus aplaudiu, eu sabia que aquele aplauso não era para mim, era para Jesus. Como é que isso mostrou para mim que o artista, ele gosta do aplauso, ele se alimenta desse aplauso. Como é que o artista evangélico faz para não se alimentar do aplauso porque não é para ele, é para Jesus? Bom, se alimentar, né? A gente tem que ter justamente cuidado com isso, se alimentar dos aplausos. Nossa força está realmente na palavra, né? Eu creio que o líder, o ministro, né? Ele tem que ter muito cuidado, efetivamente, que um fio, né? E um fio para poder não se desviar. Estou me lembrando neste momento de uma anedota de um grande homem de Deus, Billy Graham. Ele tinha um braço direito dele, não sei se você conhece a história, o braço direito dele, desde antes de ser o grande Billy Graham conhecido, e ele era completamente desconhecido, e o braço direito ele diz, olha, eu quero fazer um pacto com você desde agora, que todos os dias da minha vida, todos os dias quando você me cumprimenta, você me fala, Billy, lembra, você não é nada. Ô louco, sério? Sim. Que bacana. E até o dia de hoje, bom, não sei se ainda eles estão juntos, mas para lembrar de que realmente, claro, não é nada. No sentido, lembra-te de onde tu vem, Billy, lembra-te. E hoje o Billy Graham é o Billy Graham usado por Deus, porque efetivamente houve uma proteção que sabia da parte de um homem de Deus
para se proteger. Porque não adianta, pastor. Todo homem gosta de elogio. Eu gosto de elogio, eu gosto que me falam para mim que você canta bem. Eu gosto, claro. Só que eu sei que isso pode ser uma armadilha. E eu aprendi isso no passado. Então, hoje, como se proteger? Como se proteger? Aí está o fio. Primeiro, a base, a igreja te ensina isso. A tua igreja, o ministro, né? Eu falo assim que antes de ser artista, né, tem que ser um ministro, porque fazer arte para si, então Deus não está no negócio. Vamos falar assim, né? Vamos falar artista da Bíblia como Bezalel, né, que foi usado, Deus capacitou para construir a Arca da Aliança. O homem artista que fez a Arca da Aliança. Então, essa é capacitação que vem de Deus para realizar a obra de Deus. Então, existe uma diferença entre artista gospel e ministro que faz arte, mas essa pessoa sempre terá muito cuidado em zelar para não zelar com conhecimento bíblico, com maturidade bíblica, para não se desviar. Eu me lembro de um cantor gospel, que eu não posso falar o nome, mas ele disse, queria tirar onda comigo um dia. Ele disse, sabe, Cris, eu descobri uma coisa, rapaz, no começo da minha conversão. Cara, quando você entra no palco para dar uma expectativa, quando te chamam, você não vai. Você aguarda para que dá uma expectativa e depois você entra. Eu falei, você não está bem na cabeça, não, meu irmão? Você tá querendo, isso são coisas do mundo, rapaz. Isso são coisas do mundo. Isso é coisa de quê? De vanglória humana. Então, mas existe. O homem, o artista, tem que ter cuidado com as pessoas, não acreditar tudo que as pessoas falam. É verdade. Né? Não acreditar tudo aquilo que as pessoas falam. Tem que aprender a lidar com o ser humano, antes de tudo. É interessante, Heber e Cris, que o texto de Provérbios diz que o homem é provado pelos elogios e louvores que ele recebe. Verdade. O homem é provado. Isso está em Provérbios? Provérbios 27, versículo 21. Então, o irmão John Stott, saudoso John Stott, ele escreveu o seguinte, que há na natureza decaída do homem uma sede por louvores dos homens. Então, o servo de Deus que está sendo usado, ele precisa lidar com essa situação para não cair numa situação de ele estar aceitando, como o Cris disse no início, que pior do que aquele que idolatra a pessoa, é a pessoa que aceita o elogio ou o louvor exagerado. É lícito o reconhecimento, é lícito honrar alguém por um trabalho desenvolvido. A Bíblia fala isso, não fala? A Bíblia, Romanos 13, versículo de número 7, diz assim, dai a honra a quem honra. A quem merece honra, dai a honra. Então a gente precisa entender isso, e é até um teste para o ministério do servo de Deus, seja na área do louvor ou no ministério da palavra. Ele vai receber os elogios e ele vai ser provado por aquilo. Diz assim o texto, o crisol é para a prata e o fogo é para o ouro, mas o homem, ele é provado pelos louvores e elogios que ele recebe.